Salve, salve Legião X! Estamos de volta aqui em mais uma semana. Eu sou Gabriel Mendes, professor de História, e o tema da nossa aula de hoje é Brasil Colônia. Tema muito importante e que cai recorrentemente no Enem. Senta, abre o caderno, que lá vem História. De volta aqui com vocês nesse quadro maravilhoso, esse quadro que aquece, que abraça, que nos dá aquele beijo especial na nuca, que é esse quadro a respeito de temas importantes e que cai recorrentemente no Enem, que já está se aproximando. Galera, a gente vai fazer uma breve análise comentando os aspectos mais gerais, mais panorâmicos a respeito do início da história do Brasil, período chamado de Brasil Colônia, período no qual os portugueses têm os primeiros contatos com o território americano e, ao mesmo tempo, período no qual são estabelecidas as primeiras formas de exploração, as primeiras formas de povoamento e as primeiras formas, inclusive, de expansão territorial. Muita coisa acontece nesse período e a gente vai ver através de 3 questões diferentes como esse tema pode ser abordado, beleza? Para ficar mais claro para nós, eu trouxe aqui uma linha do tempo. Sempre o visual facilita. Geralmente a gente divide a história do Brasil Colônia em 2 fases. Um primeiro período de cerca de 30 anos, denominado de Brasil pré-colonial, período que vai desde a chegada dos portugueses ao continente americano, até por volta das primeiras expedições de povoamento. A gente vai ver, inclusive, na aula de hoje, que outras expedições predecessoras ocorreram, mas muito mais expedições de reconhecimento do território. Esse período se estende até as primeiras expedições e depois o período colonial, propriamente dito, vai do surgimento, do estabelecimento das chamadas capitanias hereditárias aqui no Brasil até 1815, para ser mais específico. Eu sei que você sabe pra caramba o tema da história do Brasil Colônia e já está se questionando. Peraí, não é 1822, quando o Brasil efetivamente se torna independente em relação a Portugal? Você está certíssimo. Mas já no ano de 1815, o Brasil deixa de ser efetivamente colônia de Portugal. Passa a ser Reino Unido de Portugal, diante de um contexto de mudanças políticas lá no continente europeu. Por isso que a gente pode estabelecer ali o ano de 1815 como sendo o período final ali do período colonial, coisa que vai ficar conflagrada quando o Brasil finalmente se tornar independente em relação a Portugal. Show de bola? Outra informação importante, percebam que na parte de cima eu coloquei ciclos. O que são ciclos? São ciclos econômicos na história do Brasil colônia. Claro que os ciclos econômicos, eu sei que você estuda geografia na veia aí, professor Tiago Peitosa, professor Zé Boni, estou com saudades, me abrace. Vão trabalhar com outros ciclos econômicos também, mas a gente trabalha com esses grandes ciclos econômicos dentro da história do Brasil colônia. O ciclo do pau-brasil, ali dentro do período pré-colonial, o ciclo açucareiro, importante principalmente para o desenvolvimento da exploração econômica do açúcar na região nordestina, a chegada da grande massa de africanos, de escravos via africano através do tráfico negreiro. O século XVIII, região sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro se desenvolvendo a partir do ciclo do ouro, do ciclo aurífero, e já no Brasil independente, pós-1822, vocês sabem muito bem, lá na segunda metade do século XIX, a exploração do café, já no período pós-colonial, por isso que ele não está aqui na nossa linha do tempo. Vamos começar a analisar esse período para elucidar as questões que eu trouxe para a gente fazer aqui. Primeira coisa importante, esse primeiro período que se inicia com a expedição de Pedro Álvares Cabral já traz algumas informações importantes. A primeira, a expedição de Pedro Álvares Cabral foi a expedição que veio logo a seguir da expedição que explorou finalmente, que chegou finalmente a Calicut nas Índias, a expedição de Vasco da Gama. Uma expedição robusta, esta comandada por Pedro Álvares Cabral, com cerca de 13 caravelas, que tinha, na verdade, vários objetivos distintos. Entre eles, manter a exploração do monopólio do comércio das Índias e também garantir, assegurar os territórios que foram estabelecidos num tratado assinado em 1492.
1494, perdão, o Tratado de Tordesilhas. 1492 foi a chegada de Cristóvão Colombo ao continente americano. Esse tratado de 1494 incita ainda mais as potências ibéricas, Portugal e Espanha, a explorarem cada vez mais o oeste do Atlântico em torno de novos territórios. Os nossos amigos espanhóis foram mais bem-sucedidos nesse intento, mas já no ano de 1500, o nosso amigo Pedro Álvares Cabral consegue lograr êxito também na sua empreitada. E é muito bom colocar uma informação importante e que o Enem também já trabalhou. Havia sim intencionalidade por parte da expedição de Pedro Álvares Cabral de assegurar as terras estabelecidas no Tratado de Tordesilhas. Durante muito tempo se falou na concepção da não intencionalidade, ou seja, Pedro Álvares Cabral simplesmente chegou ao Novo Mundo, à América, por acaso. Mas a gente não pode mais trabalhar com essa teoria, até porque novos documentos surgiram e já apresentam novas perspectivas. Show de bola? Guarda essa tua informação no coração. Diante disso, a viagem de Pedro Álvares Cabral apresenta duas intenções, dois objetivos. O primeiro deles, assegurar a Rota das Índias, que foi ali viabilizada com a viagem de Vasco da Gama em 1498, e também assegurar que os territórios estabelecidos num tratado assinado antes da viagem de Pedro Álvares Cabral, para ser mais exato, em 1494, o Tratado de Tordesilhas, para que essas terras que foram estabelecidas ali ficassem realmente asseguradas nas mãos dos portugueses. Inclusive, uma das questões que trouxe aqui para vocês, que eu trouxe, trata justamente desse tema. Diante disso, galera, a gente parte efetivamente para o que aconteceu depois da chegada dos portugueses aqui. Parte da expedição de Cabral permanece no Novo Mundo, em Pindorama, como era falado pelos habitantes locais, as populações autóctones, e parte da população, parte da tripulação, juntamente liderada pelo Pedro Álvares Cabral, dá continuidade à viagem até as Índias. A partir daí a gente começa a perceber que os portugueses, nesses primeiros momentos, buscam compreender o que realmente existia naquele território. E aí, a carta fundamental, a pedra filosofal de compreensão do início da história do Brasil, está na responsabilidade, ou ficou na responsabilidade, do escrivão da viagem de Pedro Álvares Cabral, o Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha faz, então, a primeira descrição deste novo mundo. E algumas informações são importantes que ele já estabelece nessa primeira documentação dessa nova terra. Algumas informações, é claro, chamou a atenção por parte dos portugueses, como também chamou a atenção dos espanhóis em 1492, a existência de uma população que tinha perspectivas, que tinha características culturais, corporais, físicas muito distintas. As populações autóctones, civícolas, chamado pelos espanhóis de índios e mantidos também pelos portugueses. Inclusive, anos depois, dos primeiros anos, os portugueses vão chamar esses indígenas de negros da terra. O que a gente percebe é que a principal missão que Pero Vaz de Caminha diz que os europeus portugueses têm é salvar essas almas, salvar a alma dos índios, que na concepção deles eram seres puros, tábuas rasas, prontos para receber a palavra de Deus. Além do mais, Pero Vaz de Caminha fala da riqueza da flora e da fauna existente neste novo território. Inclusive, chama atenção para a inexistência, pelo menos nesse primeiro contato, da inexistência de metais preciosos. Engraçado que, diante dessa visão de Pero Vaz de Caminha, fica muito claro, efetivamente, quais são as intenções dos europeus ao explorar novas terras e a explorar novos territórios. A questão da exploração econômica da terra, a questão das terras agricultáveis, a questão dos metais preciosos e, muito importante, a questão da expansão da fé católica, uma questão que imbuía os europeus de uma grande coragem para poder explorar esses novos territórios. Beleza? O que a gente percebe, galera, é que inicialmente a relação entre portugueses e indígenas se deu através das trocas de produtos in natura, quinquilharias, que a gente geralmente chama de escambo. Show de bola? Essa foi a forma encontrada pelos portugueses para se aproximar dessa população autóctone. A partir daí, as relações ora eram de maior aproximação, ora de maior conflito, dependendo da região.
No entanto, uma coisa é importante, nesses primeiros anos, os portugueses já buscam uma fonte, por mais que eles não estivessem estabelecido um povoamento permanente, eles já buscavam formas de explorar o território. E essa primeira matéria-prima encontrada pelos portugueses para explorar uma árvore que os portugueses vão denominar de pau-brasil. Inclusive vem daí a origem do nosso próprio país. O pau-brasil foi assim denominado porque o caule da árvore era de uma cor intensamente vermelha, que os portugueses diziam que se assemelhava à brasa do fogo. Diante disso, a terra passou a ser documentada como a terra do Brasil, até que efetivamente essa terra passou a se chamar Brasil. Essa matéria-prima era levada até as feitorias do litoral da América e depois enviada para a Europa para do caule da árvore ser retirada essa tinta avermelhada, que inclusive passou a ser moda entre a nobreza europeia, principalmente a portuguesa. Não à toa tem até um filme interessante chamado Vermelho Brasil, que fala não apenas desse intento dos portugueses, mas de outras nações europeias interessadas em explorar esta matéria. Inclusive, isso é interessante para a gente compreender outros aspectos. Se em 1494 Portugal e Espanha dividiram o mundo entre si, é claro que as outras potências europeias, posteriormente, vão passar a questionar essa ideia de pertencimento da terra, do mundo efetivamente, a Portugal e a Espanha. Entre eles, o rei da França, à época do descobrimento, Francisco I, que vai dizer que, vai inclusive chamar, invocar um testamento, que seria o testamento da origem do mundo, chamado Testamento de Adão, para dizer onde é que está documentado que essas terras pertencem aos ibéricos, Portugal e Espanha. A terra pertence àquele que conquista esta terra. Esse conceito é o conceito de utipossidetes, que foi um conceito, inclusive, que os romanos já utilizavam lá no período da expansão do Império Romano, quando os romanos começaram a abranger e abarcar novos territórios. Percebam que, a partir daí, diante da ameaça de potências estrangeiras, que inclusive vinham até o continente americano para explorar este território, para explorar essa matéria-prima, os portugueses começam a ter cada vez mais receio de que esse contrabando, de que essas chegadas que eram feitas de forma intermitente pudessem resultar na ocupação de potências estrangeiras. Inicialmente foram feitas apenas expedições de reconhecimento, como as expedições de Gaspar Lemos, as expedições de Duarte Gonçalo. Posteriormente, em 1516, temendo a inserção cada vez mais de corsários e piratas franceses, ingleses e até mesmo holandeses, os portugueses enviam as chamadas expedições guarda-costas, que foi liderada por um rapaz chamado Cristóvão Jacques, que entre 1516 e 1526 teve uma responsabilidade bastante acentuada, que era somente tomar conta de todo o litoral da América recém-explorada pelos portugueses. É claro que esse intento se mostrou um grande fracasso. E aí vem uma questão importante. Por que então os portugueses enviam expedições de povoamento a partir da década de 1530? A gente pode responder isso a partir de dois pontos importantes. Inicia-se uma grande concorrência no comércio das especiarias lá no Oriente, levando a uma queda no arrecadamento da coroa portuguesa, e além disso, nós temos essa ameaça estrangeira aqui no continente americano. Diante desses dois aspectos, o rei de Portugal, à época, estabelece então uma forma de ocupação mais efetiva. Manda uma primeira expedição, liderada por Martim Afonso de Souza, que fez cerca de 3 expedições de povoamento, entre 1530 e 1533, para ser mais específico, mas já no ano de 1532, a coroa portuguesa dá um passo adiante e estabelece aqui as chamadas capitanias hereditárias. Martim Afonso de Souza foi importante, estabelece a primeira vila do Brasil, na região de São Vicente, o primeiro engenho de açúcar, mostrando que os portugueses também já objetivavam buscar formas alternativas de exploração do território. Em 1532 é um passo adiante, porque agora é a divisão de todo esse espaço territorial que pertencia aos portugueses. Lembrando que os portugueses estavam tão desinteressados com esse território inicialmente, que eram enviados para cá a galera que era chamados degredados, ou seja, pessoas que cometeram crimes graves lá em Portugal e que eram expulsas para territórios bem distantes como sentença de suas penas, beleza?
1532, o território da América Portuguesa é dividido em 15 partes, as chamadas capitanias hereditárias, o primeiro passo de ocupação do território. Essas capitanias foram estabelecidas em 1532, mas os primeiros capitães donatários só chegaram aqui em 1534. O que a gente percebe a partir daí é como se dá essa relação, quem efetivamente tem o poder sobre aquela terra e como ela deveria ser explorada. Assim ficou estabelecida a relação entre a coroa portuguesa e os capitães donatários. O território era cedido a esses capitães donatários que tinham o direito de ocupar, explorar e efetivamente povoar aquela terra. Dois documentos reconheciam essa relação entre coroa portuguesa e capitães donatários. A carta de doação, que era a carta no qual a coroa portuguesa reconhecia, cedia o território, e os forais, os documentos que reconheciam os direitos e os deveres dos capitães donatários, que, entre outras atribuições, tinham, por exemplo, a perspectiva ou a função de dividir as suas terras em lotes, em latifúndios chamados de seis-marias. Percebam então, galera, que a coroa portuguesa começa, já ali no século XVI, a iniciar um processo daquilo que a gente conhece como montagem do sistema colonial. As capitanias vão se mostrar um grande fracasso, era um empreendimento dos particulares. A coroa portuguesa não investia diretamente o erário português na ocupação desse território. Cabia a esses particulares, capitães donatários, muitos deles que enriqueceram efetivamente no comércio das especiarias durante esses 30 anos que acabei de comentar aqui, e esse intento se mostrou efetivamente muito penoso. Diante disso, muitos capitães donatários nem assumiram suas capitanias, os ataques constantes dos indígenas dificultavam ainda mais essa questão. Havia ainda um fator muito importante. Altos investimentos eram necessários, isso não significava que os capitães donatários teriam necessariamente retorno por conta desses investimentos. Resultado, das 15 capitanias, apenas 2 se desenvolveram: Pernambuco e São Vicente. As duas que conseguiram ter efetivamente ali um gás, tiveram um respiro para conseguir desenvolver efetivamente os engenhos de açúcar, que serão, a partir do século XVII, o grande motor de exploração econômica portuguesa aqui na América. Aí a gente dá um passo importante. É estabelecido o governo geral no ano de 1548, chega aqui Tomé de Souza em 1549 para organizar a bagunça que era o Brasil naquele momento. Centralizar e organizar a administração da colônia era o principal objetivo do governador geral. A partir daí começou efetivamente uma articulação mais bem elaborada para explorar esse território. Agora a gente volta numa questão importante para a gente matar uma outra questão aqui. E a questão da mão de obra? Como é que ficou estabelecida essa relação? Um dia eram os índios e outro dia qualquer, já eram os africanos escravizados? Isso foi um processo que se dá ao longo do século XVI. Inicialmente, os indígenas foram ali a escolha mais imediata, até porque já estavam aqui, da mão de obra que seria explorada pelos portugueses. No entanto, as tribos da América Portuguesa eram muito diferentes daquela que os espanhóis encontraram lá do outro lado da América. Os nossos amigos ameríndios da porção portuguesa tinham uma estrutura de organização ainda lá da pré-história. Eram sociedades nômades, caçadores-coletores, que tinham uma divisão bastante de gênero em relação à exploração econômica, né? Os homens caçavam, as mulheres colhiam. Então, quando se foi colocado esse sistema da escravização, da escravidão, principalmente ao se colocar os homens índios para trabalhar na colheita, na plantação, isso causou uma grande resistência. Mas isso não é a única explicação, essas não são apenas as únicas explicações. A coroa portuguesa percebeu também, e os próprios comerciantes portugueses, que lá no continente africano, o tráfico de pessoas daquele continente para o nosso continente era extremamente lucrativo. O tráfico negreiro se mostrou extremamente benéfico para a coroa portuguesa. Diante disso, a gente percebe, e também associado a outros fatores, muitas tribos e muitas regiões, muitos reinos, muitas nações africanas já conheciam previamente o sistema escravista, já se utilizavam entre as próprias tribos desse sistema, diferente aqui das tribos da América Portuguesa. Além do mais, a gente percebe que a questão da lucratividade do tráfico negreiro foi muito importante, e mesmo o conhecimento dos africanos
na questão das plantações, do sistema de plantation e também no conhecimento com relação à mineração. Isso é muito fundamental e às vezes esquecido. Os nossos amigos africanos foram muito importantes no desenvolvimento das técnicas de exploração aqui no Brasil. Resultado, galera, no século XVII, essa mão de obra escrava, o ouro negro, como alguns autores gostam de denominar, o escravo, né? Inclusive uma coisa muito triste de se dizer, mas efetivamente aquilo que trouxe uma grande lucratividade para a coroa portuguesa era efetivamente o negro que foi arrancado de sua terra, trazido para uma terra desconhecida, numa viagem em condições que eram absolutamente inumanas. Os indivíduos vinham em porões de navios, amontoados, tribos que eram inimigas eram colocadas dentro do mesmo navio, e aqueles que conseguiam sobreviver a duras penas e a duras condições, vivendo com o mínimo de água e de comida, chegavam aqui e eram levados e colocados para trabalhar compulsoriamente. No século XVII, essa entrada de escravos, de escravos africanos, começa a se acentuar mais. A partir daí, a própria estrutura do que a gente conhece como plantation, que foi esse sistema econômico instituído pelos portugueses. Aqui na América Portuguesa, os espanhóis fizeram o mesmo na sua porção, os próprios holandeses, os próprios franceses fizeram o mesmo na América Central, que é um sistema baseado em 4 princípios. Você estabelece grandes áreas de produção, são os latifúndios, utiliza a mão de obra escrava, que naquele momento, dentro da prática mercantilista, era mais lucrativa. Você, dentro dessas grandes áreas produtivas, produz uma única matéria, por isso é um sistema monocultor, então você tinha grandes áreas produtivas de cana-de-açúcar e, obviamente, esse produto, essa matéria é voltada para o mercado externo. Lembrando que a relação entre metrópole e colônia era sempre pautada para o beneficiamento, para o benefício da metrópole. A colônia simplesmente abastecia e comprava da sua metrópole produtos manufaturados. Diante disso, a América Portuguesa e o Brasil se tornou um grande canavial, do qual os portugueses faziam uso e os seus colonos também. O século XVII, então, ele se estende, inclusive, até o período, o auge do ciclo açucareiro, se dá exatamente no século XVII. Inclusive, isso acaba alimentando a cobiça de nações e países que eram até parceiros de Portugal. O financiamento lá dos engenhos de açúcar na região de Pernambuco era feito com capital holandês. Depois, é claro que a gente sabe que dentro desse contexto do século XVI, século XVII, a coroa de Portugal e Espanha se unem num processo conhecido como União Ibérica. As relações entre várias nações da Europa se estremecem, inclusive entre Portugal e Holanda. Portugal e Holanda eram parceiros longínquos, Espanha e Holanda inimigos. Quando a União Ibérica ocorre, a Holanda vê nisso uma oportunidade para conseguir conquistar, para conseguir abraçar, para conseguir abranger uma área que para ela já era muito interessante, a área de Pernambuco. Quer dizer, inicialmente os holandeses tentaram invadir a capital da colônia, desejavam dominar de uma só vez toda a colônia. Foram muito mal sucedidos em 1624, quando tentam tomar Salvador. Alguns anos depois, e com o próprio capital espanhol, quando eles são expulsos da Bahia, de Salvador, quando estão voltando para a Europa, os holandeses acabam se deparando com navios espanhóis abarrotados de prata, acabam sequestrando esses navios, inclusive vão financiar uma nova invasão em 1630. Aí eles não vão mais para a região mais densamente povoada, a capital da colônia, vão para a região mais economicamente importante da colônia, Pernambuco. Iniciam essa invasão em 1630, até que por volta de meados de 1630, assume aqui a liderança dessa tomada, dessa frente holandesa da Companhia das Índias Ocidentais, um rapaz chamado Maurício de Nassau, que vai organizar toda a exploração e toda a sedimentação da organização holandesa aqui no Brasil. Esse período vai se estender até 1654, quando finalmente os holandeses serão expulsos. Mas é o que eu sempre digo durante as minhas aulas. Os holandeses foram expulsos, mas não ficaram lá tão tristes. Até porque um dos seus principais objetivos era, sim, ocupar o território, mas também conhecer o processo de produção do açúcar, da cana-de-açúcar feita aqui no Brasil. Quando eles foram expulsos, tinham as suas colônias lá na América Central e para lá levaram todo o conhecimento adquirido durante os quase 25 anos que permaneceram aqui no Brasil.
Não à toa, a saída, a expulsão dos holandeses em pouco tempo vai marcar a queda da produção açucareira aqui no Brasil. Por quê? Porque o açúcar brasileiro vai passar a concorrer com o açúcar holandês produzido na América Central, na região das Antilhas. O açúcar holandês era de melhor qualidade e o transporte era mais barato, o que vai levar a um grande prejuízo do ciclo açucareiro aqui no Brasil. Eu não disse o fim, mas sim a crise. Logo nesse contexto, por conta dessa crise generalizada, iniciam-se ou aumentam ainda mais um processo conhecido como bandeirismo. A exploração dos colonos para expandir o comércio, para expandir o território, para encontrar fontes alternativas de exploração econômica aqui no Brasil. Explorar a mão de obra indígena, inclusive, as chamadas bandeiras de apresamento, e explorar regiões que para eles estabeleciam ali o ouro, as chamadas bandeiras de prospecção, e também para destruir focos de resistência, chamados de sertanismo de contrato. Depois desse primeiro panorama aqui, galera, a gente vai para uma primeira questão do Enem de 2017, para a gente trabalhar um pouco os conceitos dentro de uma abordagem inserida na lógica do Enem. A questão diz o seguinte: os cartógrafos portugueses teriam falseado as representações do Brasil nas cartas geográficas, fazendo concordar o meridiano com os acidentes geográficos de forma a ressaltar uma suposta fronteira natural dos domínios lusos. O delineamento de uma grande lagoa que conectava a bacia Platina com a Amazônica já era visível nas primeiras descrições geográficas e mapas produzidos por Gaspar Viegas no Atlas de Lopo-Homem, 1519, nas cartas de Diogo Ribeiro, 1525-1527, no Planisfério de André Homem, de 1559, nos mapas de Bartolomeu Velho, de 1561. Qual é o comando da questão, galera? De acordo com a argumentação exposta no texto, um dos objetivos das representações cartográficas mencionadas era, pessoal, um dos objetivos de se nomear os acidentes geográficos, que era um dos primeiros passos dados pelos europeus quando chegavam a novos territórios, era justamente auxiliar ou garantir ou reforçar a ideia que aquele espaço territorial pertencia ao indivíduo que estava dando nome a eles. Não à toa, essas primeiras expedições que eu falei lá no início da nossa aula, as expedições de reconhecimento, tinham basicamente esse intento. Não à toa, quando são elaborados os primeiros mapas cartográficos do Brasil e da América de forma em geral, para assegurar o espaço territorial maior, inclusive maior do que aquele assegurado pelo Tratado de Tordesilhas, você ampliava, e é isso que o textinho aqui está nos expondo, você ampliava o espaço, principalmente dos acidentes geográficos, para cair numa ideia que nós também falamos na nossa aula, a ideia do uti possidetis, a ideia de que esse espaço, nomeado por mim, foi conquistado e pertence a mim. Qual é a intenção, de acordo com o que foi exposto, e principalmente de acordo com o comando da questão, qual é o gabarito para a gente entender os objetivos das representações cartográficas mencionadas? O objetivo era garantir o domínio da metrópole sobre o território cobiçado. Então a gente acompanhou lá no início das primeiras expedições que o objetivo principal lá da viagem do Pedro Álvares Cabral, um dos objetivos, e das expedições que vieram logo a seguir, era justamente assegurar que esse território pertencia a Portugal. Beleza?